Meus irmãos, minhas irmãs, quero então, nessa noite, prosseguir com vocês aqui na nossa reflexão da Palavra de Deus. A gente vem aí falando, nas últimas semanas, sobre alguns dos patriarcas da Bíblia. A gente falou um pouquinho sobre Abraão, a gente falou um pouco sobre Isaac, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre Jacó, queria falar um pouquinho sobre o irmão dele, Esaú. Queria meditar com vocês sobre um tema que eu entendo ser muito importante para o nosso dia a dia. Que tema é esse? É o tema, o perigo de decisões precipitadas. Perigo de decisões precipitadas. E você vai se identificar, vai entender o que nós queremos dizer com isso. No livro de Gênesis, capítulo 25. Abra aí comigo a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 25. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. Não é um texto desconhecido, não é um texto que vocês não conhecem, é um texto que, inclusive, eu já preguei aqui na igreja, mas nessa noite nós vamos seguindo aqui, então, conversando um pouquinho sobre os patriarcas da Bíblia. Gênesis capítulo 25, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o dinheiro, ou melhor, o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações aqui nesse lugar. Obrigado por nos visitar, Senhor. Obrigado por falar conosco. Obrigado por esse tempo maravilhoso contigo e também com os nossos irmãos. Senhor Deus, nós queremos te apresentar essa palavra que foi lida, esse texto que acabamos de ler aqui juntos. O Senhor sabe aquilo que a gente precisa ouvir. O Senhor sabe que aquilo que é necessário para a tua igreja. Então, meu Deus, nessa noite, venha ao nosso encontro com poder e graça. Ilumina a nossa mente para que a gente possa entender a tua palavra. Para que não seja simplesmente aqui, ó Deus, uma palavra ministrada ao vento, mas que seja algo, ó Deus, que entre no nosso coração, que perfure o nosso interior. Porque assim cremos, ó Deus. O autor da carta aos Hebreus disse que a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela faz com que nós possamos discernir pensamentos e intenções do coração. Senhor, nessa noite, fala conosco, Pai. Derrama a tua graça, Pai, e nos abençoa. Que a gente possa sair daqui, ó Deus, ainda mais cheios de como quando estamos agora. Assim oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como já adiantado, o tema nessa noite é o perigo de decisões precipitadas. Esse texto que nós fizemos a leitura conta pra gente sobre um episódio marcante na vida de uma família. E nós sabemos que a família é uma instituição preciosa aos olhos de Deus e para a nossa sociedade. A família é uma coisa muito importante. Se nós não tomarmos cuidado, algumas coisas podem se tornar objeto de divisão, de discórdia, de desentendimento, de confusão.
E esse texto, ele conta um pouco de algo que aconteceu nesse sentido. Era uma família um tanto quanto dividida. Uma família cheia de problemas, cheia de marcas. E nós podemos aprender algumas coisas com ela. Nós podemos tirar algumas lições. Não apenas com os acertos que a gente tem visto, eventualmente, aqui com os patriarcas, mas a gente também pode aprender com seus erros. E nessa noite tem alguns errinhos aqui, que a gente vai acabar aprendendo e tirando lições dessas questões. Bom, o texto começa contando para a gente, logo aqui as primeiras informações do texto bíblico, é que os meninos cresceram. Que meninos? Esaú e Jacó. Eles nasceram depois de 20 anos que os pais vinham ali em intensa oração, pedindo a Deus para que a Rebeca pudesse dar à luz. Por 20 anos, ela não teve filho. E finalmente, quando ela engravidou, diz aqui o texto bíblico que ela muito preocupada, porque havia ali alguma coisa no ventre dela, né? As crianças pareciam se mexer ali dentro, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. 20 anos aguardando para que tivesse uma criança, não havendo nenhum tipo de exame como nós temos hoje, ela então dobra o seu joelho e ora e pergunta ao Senhor o que está acontecendo. E Deus responde para ela, dizendo que ali que estava acontecendo é que havia gêmeos, havia 2 nações dentro do ventre dela. Provavelmente ela se acalmou depois disso. E aí a jornada segue adiante. Mas quando ela deu à luz, os gêmeos então, ao nascer, Esaú nasce primeiro, e o seu irmão Jacó nasce ali com a mãozinha agarrada no calcanhar, como a gente bem sabe aí da história. Esaú era um menino bem peludinho, de acordo com a narrativa bíblica, e o seu irmão, quando coloca ali a mão no calcanhar, ganha também esse nome devido às circunstâncias que os dois nasceram. Veja, não é para abençoar nem para amaldiçoar, mas um nome de circunstância, algo muito comum na cultura daquele povo de antigamente. Então, por um ser muito peludo, deu-lhe o nome de Esaú, significa peludo mesmo, tá? Uma criança bem peludinha ganha esse nome. Já o seu irmãozinho Jacó, por nascer com a mão agarrada no calcanhar, acaba recebendo esse nome, que é um nome que tem ali um duplo sentido. Mas naquele momento, pela circunstância, nenhum pai, nenhuma mãe deseja o mal para o seu filho. Então tem mais a ver com a ideia dele ter nascido ali agarrado ao calcanhar. Mas o nome também tem ali um sentido de trapaceiro, um sentido de alguém que quer passar a perna no outro. Então lá na frente, Jacó até vai se tornar uma pessoa assim. Inclusive o texto aqui mostra um pouco dessa índole de Jacó. Mas não que o nome tivesse alguma coisa a ver com isso. Tá? Isso tem a ver um pouco com toda a questão cultural, familiar. Mas nasceram os meninos. Os meninos cresceram, diz o versículo 27. Cada um vai seguindo agora a sua vida para um caminho. Diz o texto que Esaú se tornou um caçador muito bem treinado, um caçador perito, diz aqui o texto. Jacó, em contrapartida, já segue uma outra maneira de atuação. Diz aqui que ele era um homem pacato, morava em tendas, era um homem mais caseiro, não era muito de ir para caça, não era alguém de trabalhos mais pesados, mais másculos, como a gente às vezes imagina na sociedade. Mas isso acabou também, de alguma maneira, gerando uma certa diferença entre os filhos na criação, que é o que eu disse para vocês aqui, que a gente pode aprender com coisas ruins que o texto nos conta. O texto não esconde os erros desses pais, né? Ou seja, de Isaac e Rebeca. O que acontece é que Isaac acabou se identificando mais com Esaú. Esaú era aquele menino que ia para o campo, caçava, fazia coisas mais ali, aparentemente, entre aspas, masculinas, né? Então ele tem uma preferência pelo seu filho Esaú. E já a Rebeca, a mãe, tem uma certa preferência pelo outro filho, pelo Jacó. E o texto não esconde isso. Diz aqui, inclusive, que Isaac amava Esaú e que Rebeca, porém, amava Jacó. Agora, gente, isso é uma coisa um pouco complicada dentro de uma família. Porque quando nós nos deparamos com a diversidade que nós temos na nossa família, com os nossos filhos, se a gente não souber criar os nossos filhos com esse olhar de diversidade, nós podemos criar, às vezes, esse mesmo tipo de problema, preferindo uns, e onde tem preferência também tem preterência, tem o oposto. Então a gente acaba preferindo uns e não preferindo outros, né? Acaba deixando outros de lado. Isso gera muitos problemas, muitos traumas na educação dos filhos. Filhos que vão crescendo se sentindo abandonados, se sentindo desprezados, se sentindo
cheio de outras situações ali que deixam essa pessoa, consequentemente, às vezes até mais para baixo, e que vai carregando aí ao longo da vida um monte de marcas negativas. Nós precisamos aprender com essas diferenças. Ninguém é igual. Eu, por exemplo, tenho um casal de filhos, cada um é de um jeito. Cresci numa família com 3 irmãos, cada um de um jeito. E precisamos aprender que a vida é assim. Dentro das nossas famílias, quem tem aí 1 ou mais de um filho, 2 ou mais, melhor dizendo, sempre vai se deparar com essa situação. São diferentes. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Pensou se todo mundo fosse exatamente igual? Já pensou se todos nós fôssemos exatamente do mesmo modo? Nos vestíssemos do mesmo jeito, frequentássemos exatamente os mesmos lugares, ouvíssemos exatamente os mesmos tipos de música? Não, gente, é muito bom haver diversidade. Isso é uma coisa muito boa. Então, nesse sentido, olhando aqui para o texto, a gente consegue aprender um pouco dessa questão. Cada um tem uma vocação, cada um, além de vocação, também tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento. No ano que vem, eu quero explorar um pouco mais com vocês aqui a respeito dessa questão dos temperamentos, da gente conhecer um pouco melhor quais são os temperamentos, nos conhecer um pouco melhor também, entender um pouco mais como isso pode impactar nas nossas relações em casa, em família, nas nossas relações fora de casa, no trabalho, na igreja, etc. Mas cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de lidar com a vida, cada um tem também ali as suas habilidades específicas. Então veja, não é porque Jacó era um rapaz mais caseiro que isso fazia dele menos homem, que isso fazia dele menos macho para aquela cultura. Então cada um na sua vocação. Esaú se tornou um homem de caça, era a sua vocação. Jacó se tornou alguém um pouco mais caseiro, talvez ajudasse mais a mãe, talvez ficasse mais tempo em casa fazendo outras coisas. Veja que ele, inclusive, está fazendo uma comida, aqui no texto que a gente leu, né? Então, cada um na sua vocação. Não há demérito nenhum nessa questão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. O apóstolo Paulo disse assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Para que é que Deus te chamou? Para que é que Deus preparou você? Que dons Ele deu para você? Que talentos Ele deu para você? Se conhecer é um processo importante da vida. Que talentos você tem? Que habilidades você tem? Então, fique feliz com isso que Deus te deu. E use isso, inclusive, para a glória do próprio Deus. Né? Se Ele te deu uma habilidade mais manual, use essa habilidade manual para a glória de Deus. Se Ele te deu uma habilidade mais intelectual, use para a glória de Deus. Tudo que você fizer, o apóstolo Paulo até diz no outro lugar, tudo que você for fazer, até comer ou beber, faça para a glória de Deus. Então descubra o dom, talento, vocação, chamado, aquilo que você tem. Mais para frente, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E essa questão da vocação, do chamado, dos talentos, dos dons que Deus nos deu, isso é tão lindo, que Paulo escreve esse texto aqui aos Efésios dizendo: por isso eu, prisioneiro no Senhor, né? É uma das cartas de prisão de Paulo. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. Então, lá da prisão, o que ele está dizendo para aqueles irmãos é assim: gente, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um talento, tem um dom. Use tudo isso para a glória de Deus. Fique firme naquilo que Deus te deu, independentemente do lugar que você estiver. Paulo estava na prisão, mas vamos lembrar que mesmo na prisão, Paulo usava os seus dons para a glória de Deus. Em Atos capítulo 16, o que nós temos ali de narrativa? Ele estava preso junto com Silas. E na prisão, ele deixou de exercitar os seus dons, os seus talentos, a sua vocação? Não. Na prisão, ele louvou ao Senhor. Na prisão, aconteceu um milagre. As cadeias foram quebradas. Na prisão, Paulo pregou para o carcereiro e ganhou ele para Jesus. Então, independentemente do lugar que você estiver, na sua casa, na rua, no seu emprego, não interessa onde você esteja, aproveite para ficar bem firme na vocação que o Senhor te chamou. E a vocação que Deus te deu não necessariamente é a mesma vocação do seu irmão, da sua irmã, seja irmão de sangue, seja irmão em Cristo, não é o mesmo. E a gente tem que aprender
a valorizar aquilo que Deus nos deu. Não podemos simplesmente menosprezar o que o Senhor deu para nós. E você vai perceber que é o que Esaú vai fazer. Ele vai tratar com grande desprezo aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Mas, nesse ambiente de tanta situação ruim, como nós mencionamos, de divisão, de marcas negativas, de filhos preferidos e preteridos, um ambiente que a gente pode tirar lições e seguir a nossa trajetória pensando, não devemos cometer esse mesmo erro, devemos amar indistintamente os nossos filhos, criar os nossos filhos com esse mesmo amor, sabendo e apreciando, inclusive, as diferenças que cada um deles tem. Nós seguimos com a narrativa que nos conta agora que, uma vez que Esaú era alguém da caça, ele tinha saído para caçar, e quando ele voltava para casa, cansado da caçada, cansado daquela atividade, ele se depara com o seu irmão preparando um ensopado, diz aqui a tradução da NAA. De repente, outra tradução mais antiga apresenta aí um guisado, uma mistura. É um ensopado de lentilha, uma mistura de lentilha. E quando o seu irmão chega e sente aquele cheirinho da comida, ele acaba sendo atraído por aquela comida. Eu não sei se você gosta de lentilha, Eu pessoalmente gosto, tem gente que não gosta. Inclusive essa lentilha aqui não é essa lentilha que a gente está acostumado a comer. Essa lentilha mais meio cinza, meio verde, Não é essa lentilha não. É uma lentilha mais avermelhada. Inclusive o texto até comenta aqui pra gente que depois do Esaú desprezar tudo que ele tinha, ele ganha um apelido, que é o apelido Edom, que significa vermelho. Ou seja, por causa da comida avermelhada, por causa dessa lentilha avermelhada, ele ganha esse apelido depois também. Não sei se você gosta, como eu já disse, eu gosto de lentilha. E quando a gente chega cansado em casa, seja na hora do almoço, seja na hora da janta, e tem alguém ali fazendo uma comida, hein, gente? Você está com o corpo já cansado, pedindo cama, pedindo um banho e uma cama, E o estômago lá no fundo, e você sente aquele cheirinho, a vontade é parar tudo que você está fazendo, Tem gente que eu sei que dá até um cano no banho, depois eu tomo banho. E ao invés de tomar o banho primeiro, come primeiro, Porque está com muita fome. Então quando ele chega cansado da caça, e vê o seu irmão preparando aquela comida, sente o cheiro, ele entende que aquilo ali é o que ele mais precisa naquele momento. É o que ele entende, que ele tem de maior necessidade para aquela ocasião. Mas o texto continua contando para a gente que ele então se dirige ao seu irmão, no versículo de número 30, e diz assim: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. E aí o texto continua dizendo que é por isso que lhe deram depois o apelido de Edom, de vermelho, como a gente acabou de mencionar. Jacó respondeu para ele assim, na sequência, no versículo 31. Primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Lembra que nós contamos aqui agora, Esaú nasceu primeiro. E por fração de segundos, Jacó nasceu em seguida com a mãozinha agarrada no calcanhar do irmão. Mas o mais velho era o Esaú. E o Jacó agora, que vai meio que encarnar um dos significados do seu nome, vai meio que trapacear, vai ser um trapaceiro mesmo, Ele vai dizer, eu até te dou essa comida, mas vamos trocar. Eu dou a comida e você passa para mim o seu direito de primogenitura. Esse Esaú acaba de ouvir isso daí, no versículo 32 responde assim: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? E Jacó, muito espertalhão, diz no versículo 33, primeiro jure. Só depois dele jurar, só depois dele deixar claro realmente, como se fosse uma espécie de contrato verbal, aí as coisas acontecem. Mas irmãos, é aqui que nós começamos a entrar na mensagem. O tema da mensagem é o perigo de decisões precipitadas. E é o que nós estamos vendo acontecer aqui. Uma decisão precipitada. Um homem que chega do campo cansado, com alguma fadiga, não sei o quão cansado ele estava, mas ele chega sem raciocinar, sem pensar. O que é precipitação? Dentro desse contexto que a gente está conversando. Basicamente é agir sem pensar. É agir sem refletir. Alguma vez na sua vida você já tomou alguma decisão assim? Levado pelo impulso, levado pela emoção, levado pelos sentimentos. Alguma vez na sua vida
o coração falou mais alto do que a razão? Alguma vez na sua vida, você tomou alguma decisão simplesmente pensando no benefício que você poderia receber daquilo ali, como as pessoas enxergariam você, o que elas veriam, como elas encarariam você dali para frente? Ou para você aproveitar um certo prazer momentâneo? Será que alguma vez na sua vida você tomou alguma decisão assim, precipitada, sem pensar, sem sentar e calcular, vai dar certo, eu consigo, eu dou conta, é tempo mesmo de fazer isso? Será que alguma vez você, além de não refletir, trazendo agora para o nosso contexto espiritual, porque quem não é cristão, até também vai se sentar para tomar alguma decisão com tempo, sem pressa, para calcular, para refletir. Mas no nosso caso, cristão, alguma vez você já saiu por aí tomando decisões, sem orar, sem perguntar ao Senhor o que Ele quer para a tua vida, sem perguntar ao Senhor se aquilo que realmente você está prestes a tomar de decisão faz parte da vontade dEle? Decisão precipitada dentro da nossa, do nosso contexto do cristianismo não é apenas deixar de pensar, não é apenas deixar de refletir, é deixar de orar também, é deixar de perguntar para Deus se Ele está naquele negócio, é deixar de perguntar para o Senhor se Ele confirma aquela ideia, se Ele te abençoa naquela decisão, se Ele te abençoa naquele projeto. Quantas vezes a gente é levado, irmãos, pelo sentimento mesmo. E a gente também no meio cristão tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós incentivamos a experiência com Deus. E às vezes tem pessoas que pensam que a experiência com Deus se resume simplesmente a sentir um calorzinho no coração, a sentir um arrepio. Tem gente que acha que a experiência com Deus se resume a alguma coisa desse tipo. Mas a gente pode sentir um arrepio de muitas maneiras, né? Você pode, às vezes, por uma memória, se emocionar, chorar. Se alguém arranhar um quadro, lembra daqueles quadros antigos, quadro negro, né, que chamava na escola? Se alguém arranhar aquele quadro, né, fazer aquele barulho ali, o giz às vezes fazia isso, dá aquela sensação de nervoso, é um tipo de experiência. Nós não podemos limitar a experiência com Deus a coisas que nós sentimos apenas. Então, tomar uma decisão sem precipitação é refletir, é pensar, e é orar, e aguardar pela resposta de Deus, para não sair colocando o carro na frente dos bois, como diz o ditado por aí afora. Como é que você lida com essa questão de impulso? Tem muita gente impulsiva. Nós ainda vamos falar dessas questões de temperamento, a gente já fez estudo sobre isso aqui, mas tem um certo temperamento, que é o sanguíneo, que geralmente tende muito a ser impulsivo. Ele age, toma decisão, ele faz, para depois começar a pensar no que ele fez. E às vezes também nós vamos ter um outro tipo de temperamento, que é o colérico, né? Aquela pessoa mais agitada, nervosa, mais brava, que também costuma não ser muito reflexivo. Costuma tomar a decisão, costuma agir, depois é que vai pensar no que fez. Mas tem uma diferença de um para o outro, né? É que um ainda costuma se entristecer pelo que fez de errado e o outro não liga muito, vai seguindo com a vida. Mas veja, nós não podemos tomar decisões baseadas no nosso impulso. A gente tem que tomar realmente cuidado. A proposta de Jacó era uma proposta que precisava de cautela, precisava de uma reflexão. O que acontece ali? Ele fala para o seu irmão: eu te dou o guisado, eu te dou o ensopado, contanto que você me entregue o seu direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura naquele tempo? Primogênito, o filho mais velho, não é? O primogênito tinha direito a 50% de toda as posses que aquela família tinha, daquilo que o pai e a mãe tinham conquistado. Ele tinha direito a 50%. Então, numa família maior, quando nós tínhamos ali 10 filhos, 12 filhos, quando a gente pensa lá no caso dos filhos de Jacó depois, né? Ele teve 12 filhos. Você não divide igualmente em 12 partes. O filho mais velho teria direito a metade dos bens, 50%, e o que sobra dos 50% seria dividido para os outros 11. Mas mais importante do que isso, tá, gente? Que nem tudo é dinheiro.
O mais importante do direito de primogenitura diz respeito ao legado da família, ao nome da família, a responsabilidade que esse indivíduo iria ter para passar a família adiante. Se você ler, por exemplo, a genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, quem é o filho mais velho aqui? Esaú. Mas você vai ler que Abraão gerou Isaac. E Isaac gerou a quem? Jacó. E a Jacó a Judá. E assim vai. E aí Judá também tem uma outra mudança lá, né? Embora ele não seja o primogênito, ele acaba também sendo ali o responsável, né, por esse caminho do legado da vinda de Jesus. Mas enfim, Jacó se torna agora o patriarca. Jacó se torna agora o herdeiro, aquela pessoa que daria continuidade ao legado familiar. Por isso era uma coisa muito importante. Era uma coisa nobre. Havia um peso muito grande por trás da questão do direito de primogenitura. Não é só a bênção do dinheiro, não é só a bênção das posses. Tem muito mais coisa por trás. Mas veja, não sei como é que estava aquele prato de comida. Por o texto se referia à ideia de um guisado, a ideia de um ensopado, como a NA traduziu, ou seja, um tipo de mistura, sabe aquela comida que você chega no final da noite, você pega um pouquinho do que sobrou do almoço, dá aquela misturada, prepara ali, faz uma coisa mais simples, talvez frita um ovo, mistura tudo. Era algo mais ou menos assim, tá, gente? Era algo simples, não era algo requintado, não. Não era aquele tipo de comida que você ia somente encontrar num restaurante caro e chique, não. Era comida simples do dia a dia. E quando o irmão chega e sente o cheiro da comida, cansado, ele age no impulso. Ele simplesmente diz: me dá isso aí, dá essa comida vermelha aí, dá esse guisado de lentilha aí, eu quero comer. Eu te dou, se você, em troca, me der o direito de primogenitura. A gente já viu o que vale a primogenitura. Mas em sã consciência, o que vale um prato de comida? Sobretudo um prato de comida simples, caseiro. Como eu já disse, não é um prato de comida de um chefe francês. E mesmo que fosse, né, gente? Mesmo que fosse um prato muito caro, mesmo que fosse um prato da alta sociedade, não teria o valor para poder trocar a respeito da questão da primogenitura. As duas coisas não batem, não são valores iguais. Então tem uma falta de proporção muito grande. Poderíamos comparar aqui um prato de comida desse preparado ali de última hora, como um tipo de prato feito. Você vai num restaurante, ou uma marmita que você pede hoje pela plataforma que entrega na sua casa. Quanto é que vale um prato desse assim? Geralmente uns R$30, R$35. Olha a desproporção de R$35 para toda a questão ali da primogenitura, do direito dos bens e principalmente da questão do legado familiar. É uma desproporção enorme. Somente uma pessoa sem pensar, sem sentar e refletir sobre isso, faz uma troca tão absurda. Eu quero que você pense em coisas relacionadas à sua vida. Talvez, o que muitas das vezes pedem para a gente trocar, para a gente negociar, não é a primogenitura em si, mas outras coisas que também são valiosas na nossa vida. A sua família é uma coisa valiosa para você. Uma coisa que você não pode trocar de maneira nenhuma. Como é que você enxerga a sua família? Sua esposa, seu marido, seus filhos? Como é que você encara o restante dos seus familiares? Como é que você encara o dom que Deus te deu? A vocação que Deus te deu? Como é que você encara a tua vida espiritual? Como é que você encara a tua salvação? Porque em muitos casos não é o Jacó que vai aparecer para a gente aí tentando fazer a gente negociar. Quem muitas das vezes vai aparecer para tentar negociar conosco, para tentar fazer com que a gente abra mão de alguma coisa muito valiosa, é o nosso adversário espiritual. Lembre que ele fez isso até com Jesus. Você está com fome, Jesus? Parece até o Esaú aqui, ó. Está com fome, Jesus? Transforma essa pedra em pão. Não deu certo, mostrou os reinos da terra depois, né? Eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. Olha, diante dessas propostas que o adversário faz, sempre tem uma perda muito grande.
Sempre tem uma perda muito grande. E sempre há algo de muito valor para ser entregue em troca de algo que não vale nada. A atenção tem que ser redobrada. Como é que você encara as coisas que o Senhor tem colocado na tua mão? Para cuidar, para administrar, para gerir? Nós somos mordomos de Deus, tudo pertence a Ele. A minha família, não é minha família é de Deus. Ele é o dono. E eu estou apenas como um mordomo, cuidando. Como é que nós encaramos isso? Quando as coisas que esse mundo tem para oferecer vêm contra a minha família. Quando um prazer momentâneo bate na porta da gente. Troca, faça isso, se entregue por isso. Como é que você reage? Como é que você faz? Tem pessoas que infelizmente acabam seguindo o mesmo caminho de Esaú. E negociam o que elas têm de tão precioso por coisas que vão trazer um tipo de sensação muito rápida, passageira. Quando nós estamos diante de uma situação como essa, a gente também tem que ter muita atenção, porque em casos de cansaço, em casos de exaustão, quem que a gente ouve? Quem que a gente dá ouvidos? Nesse caso, Esaú estava muito cansado, ele deu ouvidos para quem? Para o seu estômago. Quem que você ouve quando você está cansado? Jesus não disse para a gente: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tem momentos que a gente fica cansado de alguma coisa, gente. Cansado talvez de algum chefe que está muito no pé. Cansado às vezes de alguma situação familiar que tem deixado a gente para baixo. Cansado de alguma outra circunstância da vida. E é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado. Porque é nessa hora que o inimigo parece que ele surge ali com uma proposta como essa daqui. Ó, eu tenho o que você quer, eu tenho o que você precisa, eu tenho o que você gostaria, basta você fazer a troca comigo. Em momentos de cansaço, a gente tende às vezes a não refletir muito. A gente age sem pensar. A gente age no impulso, a gente age no coração. E esse é o perigo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? A gente sempre ouve por aí afora a ideia de que a gente tem que ouvir a voz do coração. Ouve a voz do seu coração. O que o seu coração está mandando? O que o seu coração está dizendo? Mas essa ideia do coração pode ser perigosa, porque pode servir também como um tipo de mecanismo para que a gente tome uma decisão precipitada. Coração é enganoso, diz aqui Jeremias. É enganoso, ele engana. O coração ele é movido pelo momento. Quantos momentos da sua vida você não quis fazer alguma coisa que poderia ter sido ruim? Depois que passou o tempo, você olhou para trás e falou: ainda bem que eu não tomei aquela decisão. Ainda bem que eu não fiz aquilo. Porque se você tivesse feito, o resultado estaria aí para te condenar até hoje. Temos que tomar cuidado com a voz do coração. Quantas vezes eu já passei pela experiência de aconselhar casais. Casais que brigaram, que discutiram, que diziam ali depois da briga: não gosto mais, não amo mais, não quero estar mais junto, não quero mais ver essa pessoa nem pintada de ouro. Aí pela graça de Deus, chega num acordo ali numa reunião, numa conversa. E aí alguns minutos depois, ou no dia seguinte, o casal está se amando de novo. Que é uma beleza. O coração é enganoso. O coração é circunstancial, o coração é momentâneo. O coração se deixa levar pela circunstância que você está vivendo. Talvez no momento que você está vivendo, você está com pouco dinheiro. E o coração está irritado porque você não consegue pagar isso, aquilo, comprar isso, aquilo. E vai querer apelar para você tomar uma decisão errada. Talvez naquele momento de circunstância de uma enfermidade, talvez naquela circunstância de alguma coisa que deixou você bravo, nervoso, você pode tomar uma decisão precipitada que vai prejudicar totalmente a sua vida. Enganoso é o coração. Não dê atenção para o coração. Esaú estava dando atenção para, entre aspas, aqui simbolicamente, para o seu coração, para o seu estômago. Ele deixou esse impulso conduzi-lo. No versículo 32, Esaú respondeu assim para o irmão dele: olha só, estou morrendo de fome. O
que me vale o direito de primogenitura? Gente que fala mais impensada, que fala totalmente precipitada. Estou morrendo de fome. Ele ia morrer de fome mesmo? Não sei quanto tempo ele ficou na caça ali, na mata, procurando algum animal, fazendo alguma... Não sei quanto tempo. Sabe aquele dia que você trabalha, jornada pesada, faz hora extra, vai até mais tarde, não dá tempo de comer, chega em casa até meio zonzo, doido para comer alguma coisa? Se você ficar mais umas 2 horinhas sem comer, você não vai morrer, não é verdade? Só para você tentar imaginar o que está acontecendo aqui na cena. Esaú entra em casa cansado, não é que ele estava cansado, mas será que realmente ele estava morrendo? Será que realmente ele não poderia esperar mais um pouquinho? Já viram algumas estratégias de marketing, como é que funcionam hoje? Aquele marketing pesado, aquele marketing que não quer deixar você pensar muito. A pessoa começa a trazer um monte de informação para você. Não deixa você pensar. Não, que o produto é assim, assado, isso, aquilo, é superior a esse, superior àquele, que a gente tem esse diferencial. E fala aquele monte de coisa. Não dá tempo de você ficar pensando muito, analisando. De repente ele fala, é isso aqui, ó, o valor é X e eu te dou aqui um desconto, você vai levar por tanto, mas só que você tem que fechar o produto agora, tem que fechar a compra agora, senão essa promoção vai acabar, você não vai poder levar. É um marketing agressivo. Aí a pessoa fica ali desesperada, eu tenho que comprar, porque se eu não comprar, como é que eu vou fazer? Se eu não levar, depois eu não vou ter mais, se eu não resolver isso aqui agora, amanhã eu não tenho mais. E o objetivo é fazer você tomar uma decisão precipitada. Porque de repente você pode pegar o celular, dar uma procurada, ver se o preço de mercado é aquele mesmo, se vale isso tudo mesmo, se não vale, se vale a pena. Você pode parar e pensar, eu preciso disso aqui agora? Talvez você nem precise. Talvez você está sendo empurrado para comprar uma coisa que você também não precisa, que você não tem necessidade. E muitas das vezes o que acontece é isso, né? É como se Esaú estivesse sendo levado por um tipo de marketing agressivo. Ele tinha a fome, a vontade de comer. Jacó tinha a comida, o guisado, preparado, cheiroso. Falou, eu te dou, contanto que você me entregue a sua primogenitura. Estou morrendo de fome. Antes de você tomar algumas decisões na sua vida, pense nessa frase de Esaú. Estou morrendo de fome. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, lembre dessa frase. Será que eu estou morrendo mesmo ao ponto de ter que tomar essa decisão tão urgente? Ou eu posso pensar mais um pouquinho? Ou eu posso esperar até amanhã? Ou eu posso esperar a cabeça esfriar? Posso esperar a situação abrandar? Às vezes, naquele calor do momento, você discutiu com alguém, falou alguma coisa que não devia, ouviu alguma coisa que não deveria. Está todo mundo de cabeça quente, o que acaba acontecendo? Decisões precipitadas. Espera um pouquinho. Paulo escreveu numa outra carta dizendo que a gente não deve colocar debaixo do sol a nossa ira. Nós não devemos dar lugar ao diabo. O que ele estava querendo dizer com isso? É cabeça quente. Cabeça quente. Decisão precipitada. Você não ouve muito o que está acontecendo, não dá muita atenção para o que está ocorrendo. E você acaba dando lugar ao diabo. E o diabo é astuto, o diabo é inteligente. É na hora que você está de cabeça quente que ele lança dardos inflamados ali para te inflamar mais ainda. Para você bater mais boca, para você discutir mais, para você falar mais coisa que não precisa. Para ficar aquele ping-pong. É nessa hora. E é nessa hora que você tem que tomar o cuidado. Para, de novo, não tomar uma decisão precipitada. Estou pronto a morrer, estou morrendo de fome. E veja, a falta de pensamento, né? A coisa precipitada. Do que me vale o direito de primogenitura? A decisão precipitada é uma decisão que pensa no agora, na satisfação pessoal, na satisfação do momento. De que me vale a primogenitura? Que pergunta estúpida. Porque a primogenitura não era uma bênção para o agora, era uma bênção para o porvir, uma bênção para frente, uma bênção de legado para os seus familiares, uma bênção para a sua descendência lá no futuro. Mas a decisão precipitada bate na porta, como aquele marketing agressivo, e diz para você que você tem que tomar a decisão agora, que você tem que fazer a coisa agora, não pode esperar. É para satisfazer o seu desejo do momento. Amanhã você não vai ter mais esse desejo, depois de amanhã você não vai ter mais. Tem que ser agora. Cuidado com esse desejo do agora.
A decisão precipitada é inconsequente, não pensa nas consequências. Esaú tinha que ter pensado nas consequências. Se eu pegar a minha primogenitura, o meu direito de primogenitura, e entregar para o meu irmão, qual será a consequência disso? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, o que vai acontecer com a minha vida? É inconsequente. Não pensa no futuro, não pensa no amanhã, só pensa no agora. Esaú estava pensando assim: eu estou com fome quando? É agora. Eu estou com fome, é nesse momento. Eu não estarei com fome daqui a 50 anos, 10 anos. Os meus netos, bisnetos, tataranetos, não, eu estou com fome agora, eu. A decisão precipitada é egoísta, porque ela pensa apenas em si mesmo. Não pensa no próximo. Não pensa na consequência que vai trazer para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido, para os parentes, para os amigos, para os vizinhos. É egoísta. Eu estou com fome. É para saciar a minha fome. Quantos outros desejos a gente não tem? E bate a porta para que você troque por coisas que são valiosíssimas. As decisões precipitadas trazem consequências. Nós vimos aqui que um dos problemas é o fato de quem toma a decisão precipitada ser inconsequente. Mas vamos comentar um pouquinho sobre as consequências. O versículo 34, que é o último versículo aqui do texto que a gente leu, diz assim: E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Preste atenção nesse trecho. Ele comeu e bebeu. Comeu e bebeu. Pegou lá o ensopado, comeu, satisfez o desejo. Deve ter tomado alguma água, algum suco, alguma coisa junto ali. Comeu, bebeu. O que ele fez depois? Levantou-se e saiu. Levantou-se e saiu. Quanto tempo você demora para comer uma refeição, hein? Algumas pessoas comem mais rápido, né? Eu sou desses que come rápido. Se eu pegar um prato de comida no almoço, eu acho que eu gasto aí uns 8 minutos, 10 minutos. Tem gente que gasta bem mais. 15, 20, 30, né? Tem gente que fica ali o tempo todo comendo, né? Come bem devagarzinho. Eu já como um pouco mais rápido. Agora imagine comigo. Um legado que era para ser para a vida toda, para a geração toda, foi desfeito em quanto tempo, gente? Em alguns minutos. Em alguns minutos. Trata-se, portanto, de um prazer passageiro. Comeu, bebeu. Depois que ele comeu e bebeu, o que ele fez? Levantou e saiu. Prazer passageiro. Isaías capítulo 22, versículos 12 e 13. Diz assim: Naquele dia, o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça, vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Um certo dia Deus chama o povo de Israel para o arrependimento, para a mudança, para o conserto, para a transformação. Mas ao invés desse povo dar ouvidos à voz de Deus, o que eles fazem? A vida é curta, temos que aproveitar. Quando eu morava lá em Minas, eu me lembro de um jovem que eu vinha pregando o evangelho já há alguns meses. Ele não morava na mesma cidade, mas estava de passagem, e eu ficava no pé dele, para ele ir na igreja com a gente, convidava, levava o evangelho. E eu me lembro até hoje dele dizendo assim para mim: eu sou muito novo. Ele realmente era novo, devia ter uns 14 ou 15 anos. Sou muito novo. Quando eu ficar mais velho, eu penso nisso aí que você está dizendo. Por quê? Quero comer, quero beber, quero aproveitar a vida. Que amanhã eu vou morrer. Como é que a gente pensa? A decisão precipitada, como a gente tem visto aqui, ela está muito focada nesse prazer passageiro. Comida, bebida, vou comer, vou morrer amanhã. Sabe-se lá o que vai acontecer? Mas é justamente por não sabermos o que vai acontecer amanhã que nós temos que nos consertar hoje.
que nós temos que nos acertar agora. O raciocínio é inverso. Não é porque eu não sei que dia que eu vou morrer que eu tenho que aproveitar a vida me entregando aos deleites, aos prazeres, aos pecados. É justamente por não saber que dia o Senhor vai voltar que eu tenho que estar preparado para ter um encontro com Ele. Mais adiante, no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 12, está escrito assim: eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Gente, engano. Quantas pessoas pensam que o amanhã é uma coisa certeira? Amanhã a gente não tem como dar certeza de nada. Tiago chega até a dizer na sua carta que para eu dizer para alguém: amanhã eu vou em tal cidade, eu tenho que acrescentar: eu vou se Deus quiser. Terça-feira eu tenho que ir para São Paulo trabalhar, mas eu vou se Deus quiser. Quando acabar o culto aqui, eu vou voltar para minha casa em Campinas, mas eu vou se Deus quiser. Eu não tenho como saber absolutamente de nada do que vai acontecer em seguida. Mas essas pessoas estavam tão certeiras de que as coisas iam acontecer, que elas viviam a sua vida aproveitando os prazeres desse mundo, se entregando para as coisas que afastavam elas do Senhor. Não tem como a gente saber como é que vai ser o amanhã. Mas nós também não servimos a Deus por medo. Não é simplesmente porque eu não sei se Jesus pode voltar aqui nessa noite, ou ainda esse ano, ou em algum outro momento da minha vida, que por ter medo eu vou servi-lo, eu vou procurar levar uma vida regrada. Não, não é por medo, é por amor, é simplesmente um prazer da própria presença de Deus, é simplesmente por gratidão. Irmãos, estava indo para São Paulo essa semana novamente. Tenho contado isso para incentivar vocês. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a palavra do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Estava indo para São Paulo, eu gosto quando eu estou sozinho no carro, porque aí eu já contei para vocês, eu ponho o som lá no último volume. Ah, meus irmãos, indo para São Paulo, o som lá em cima, adorando, cantando, glorificando ao Senhor, o Senhor me visitando no meu carro. Como eu estava sozinho, eu podia colocar o volume lá em cima, né? Mas que coisa boa, que presença gostosa. Cheguei para dar aula. Aquela aula, até a aula é diferente. Até a aula é diferente. Como é que é o seu dia? Como é que você começa o seu dia? Já na agitação? Não, primeiro tira um tempo para buscar o Senhor. Até o seu dia vai ser diferente. Eu lembro de uma aula que eu estava dando. Aula, não é pregação igual aqui. Aqui a gente tem uma liberdade maior para falar, para buscar, para incentivar. A aula é uma coisa um pouco mais técnica, né? Eu estava dando uma aula. No meio da aula, o aluno parou a aula e falou assim: que isso, professor? Até arrepiei todo agora aqui, isso aí que você falou. E a turma inteira deu aquela parada, refletindo, meditando no que foi dito. Aproveite esse tempo para buscar o Senhor. Prazer que a presença de Deus nos proporciona, irmãos, é muito maior do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer. É algo maravilhoso. E sem contar a gratidão que está no coração da gente. O que o Senhor já fez pela tua vida, hein? O salmista, lá no Salmo 42, ele chega até a dizer que ele orava lá incansavelmente, esperando no Senhor, e de tanto esperar pela bênção de Deus, um dia o Senhor fez alguma coisa na vida dele. E uma das coisas que ele retrata é o quê? Que o Senhor o tirou de um charco de lodo e de lama e colocou seus pés sobre uma rocha firme. Não sei de onde Deus tirou você, mas eu sei de onde Ele me tirou. E por isso eu tenho gratidão eterna por Ele. Não o sirvo por medo, não o sirvo por pressão, não o sirvo porque alguém diz que eu tenho que servir. Eu sirvo porque eu amo. E eu amo porque Ele me amou primeiro, amém? Mas essas pessoas dos dias do profeta Isaías tinham muita convicção. Amanhã eu tenho como resolver isso aqui. Amanhã eu tenho como mudar. Amanhã eu tenho como fazer. Mas não é assim, irmãos. Tem decisões que nós tomamos que tem um impacto muito grande na vida da gente. A decisão tem que ser hoje. A decisão tem que ser agora. A decisão não pode ser para depois. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, ele cita a mesma colocação do profeta Isaías. Ele diz assim:
Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui Paulo está dizendo que tinha um grupo de pessoas lá na cidade de Corinto que não acreditava que Jesus iria voltar. Tinha um grupo que desdenhava, que ria, que debochava. Esse negócio de Jesus voltar, que tolice, não vai voltar coisa nenhuma, bobagem. Paulo está dizendo, se Cristo não voltar, então tudo que a gente tem feito é vão, tudo que a gente tem feito é inútil. E aí faria sentido o que vocês estão dizendo. Comam, bebam, aproveitem a vida, porque amanhã a gente vai morrer. Mas se você continuar lendo o texto, Paulo vai mostrar que ele tem convicção de que o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Nós celebramos a ceia aqui nessa noite e anunciamos mais uma vez a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Nós temos certeza. Porque nós adoramos e servimos a um Jesus vivo. Um Jesus que falou com a gente ainda agora. Que está falando nesse exato momento pela sua palavra. Mas tem pessoas que desprezam. Tem pessoas que desprezam. Versículo 34, a primeira coisa que a gente viu é o problema da decisão precipitada estar atrelada a prazeres passageiros. Prazeres passageiros. A segunda coisa que o versículo 34 conta pra gente é que depois que ele comeu, bebeu, levantou e saiu, o autor do texto aqui conclui dizendo assim, ó, assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Desprezou é a palavra usada por ele. Desprezou. O que é desprezar? Prezar. Prezar. É quando a gente trata alguém ou algo com um determinado valor. A gente dá valor a algo ou alguém. Quando nós chamamos alguém de prezado, nós estamos atribuindo valor. Estamos dizendo que aquela pessoa é valiosa, valorosa. Prezado, prezada é alguém com valor. Desprezo é você retirar o valor. Não tem valor. Menosprezo é algo na mesma direção. Você retira o preço, o valor, o apreço e diminui aquilo que aquela pessoa ou aquele objeto tem. É a mesma coisa que desdenhar. Esaú desprezou, menosprezou, desdenhou a sua primogenitura. Tudo isso significa tratar como algo inútil, algo que não tem o valor devido. Ele desprezou o seu direito de primogenitura, irmãos. E isso é muito grave. A decisão que ele tomou ficou marcada na vida dele para o resto, não só da sua vida, mas para todas as gerações no futuro, como um mau exemplo. Olha, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 16. O autor da carta está dizendo assim para os seus leitores e ouvintes: cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Nós estamos falando de Esaú, o texto que a gente leu aqui em Gênesis capítulo 25, mais ou menos há uns 2000 anos antes de Cristo. Mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. Lá na frente, depois de Cristo, próximo do ano 70, um pouco antes talvez, nós temos o autor da carta aos Hebreus se lembrando. Quase mais de 2000 anos depois, provavelmente, ele ainda se lembra. E hoje, muito mais de 2000 anos depois de Cristo, né, nós nos lembramos aqui lendo o texto. Quase 4000 anos depois do episódio de Esaú, a sua decisão precipitada ainda fala. Ele chama Esaú aqui, como é que fica a fama de Esaú? Ele chama Esaú de impuro e profano. Muito sério isso daqui. Impuro. A palavra bíblica usada lá, a palavra grega lá, é a palavra pornos, que vem de porneia, a ideia de pornografia. É uma palavra que envolve a ideia de alguém que praticava a imoralidade sexual, que se entregava a práticas de imoralidade sexual como um todo. Prostituição, que é um termo genérico na Bíblia para se referir a isso. Tá, pastor, mas lendo o texto aqui a gente não viu nada disso. Sim, não nesse texto. Mas mais à frente um pouquinho, em Gênesis capítulo 28, depois que o Jacó vai lá e pega a bênção do irmão, o pai ia abençoar o irmão, abençoa Jacó, o Esaú fica irado com ele, coloca ali para fora uma ideia de matar o próprio irmão. Jacó vai embora para outra cidade,
enquanto ele vai para outra cidade, enquanto ele está se direcionando para ir para outra cidade, o pai fala para ele assim: meu filho, você está indo para lá, mas olha, não se case com as mulheres estrangeiras e tal, para que não acontecesse dele se misturar religiosamente, né, com as ideias que esses outros povos tinham. Mas em Gênesis 28, versículo 8 e 9, conta o seguinte para a gente: sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. De fato, era uma pessoa impura. Era uma pessoa entregue aos prazeres, não só do ventre, né? Não só da comida, mas também da carne, dos prazeres sexuais. Veja, o pai diz para o irmão dele: não se case com tais mulheres. O que ele faz? De birra. Já que o meu pai não gosta, já que o meu pai não me abençoou, eu vou fazer o que o meu pai não gosta. Era uma família cheia de problemas, cheia de situações que precisavam de tratamento, irmãos. Esaú é lembrado no futuro como alguém impuro, como alguém entregue à prática da imoralidade sexual. Esaú, no texto que a gente leu ali de Hebreus, também é chamado de profano. O que é profano? Diferentemente do que geralmente nós imaginamos, nós pensamos geralmente na palavra profano como uma coisa também impura, como uma coisa maculada, como uma coisa que está debaixo de alguma coisa suja, etc. Não, profano significa comum. Comum. Sagrado e profano. Sagrado é uma coisa que a gente dá um entendimento de alguma coisa sobrenatural, incomum, não natural. E o profano é o comum, é o não sagrado, é o comum. Nesse caso, o que nós estamos vendo aqui na situação de Esaú? Ele trata uma coisa sagrada como se fosse uma coisa comum. Por isso, ele é profano. Ele não valoriza o que Deus deu para ele de um valor inestimável. Voltemos lá ao que nós falamos agora há pouco. O que Deus colocou na sua mão aí, que é de valor inestimável? Família. Deus colocou na sua mão aí pais, filhos, esposa, marido. Deus colocou pessoas na sua vida para que você cuide bem dessas pessoas. Deus colocou na sua mão também dons, talentos. Deus te deu ar para você respirar. Deus te deu tantas bênçãos. O que é que você faz com as coisas que Ele tem te dado? Ser profano é pegar essas coisas que são valiosas, inestimáveis, e tratá-las como se não valesse nada. Tratar como se fosse uma coisa que não tem valor nenhum. Foi isso que Esaú fez. Comeu, bebeu, se levantou, saiu. E desprezou o direito da sua primogenitura. Fechando, Hebreus capítulo 12, verso 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui o autor da carta aos Hebreus está falando de Esaú. Que Esaú até tentou recuperar o seu direito de primogenitura, chorou amargamente, mas a decisão já estava tomada. A decisão que ele tomou precipitada, não tinha mais o que fazer para resolver. Por isso que, novamente, eu digo aqui para a gente, algumas decisões, algumas coisas que nós fazemos, não tem tempo mais para ser corrigidas. Algumas coisas serão tarde demais para serem corrigidas. Então, por isso, nós não podemos nos dar ao luxo de tomar uma decisão precipitada e abrir mão de coisas valiosas e inestimáveis que o Senhor colocou na mão da gente. Que o Senhor colocou na sua mão para cuidar, cuide atribuindo o valor que Deus entende que tem. Ah, você tem que tomar alguma decisão. Sente, reflita, pense, mas também ore. Peça ao Senhor para te dar entendimento. Peça ao Senhor para te dar sabedoria. Peça ao Senhor para te dar direção. Tudo que a gente for fazer na vida, precisamos da direção de Deus. Ore, não tome uma decisão precipitada. Algumas decisões não terão mais jeito de reverter no futuro. Podemos aprender com Esaú. Baixe tua cabeça comigo, vamos orar.